Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em duas formas bem diferentes de lidar com aqueles pensamentos e sentimentos complicados, sabe? Como a ansiedade. De um lado tem a batalha, aquela luta para controlar nossa mente. Do outro, um caminho para a gente se libertar do controle que ela exerce sobre nós. Ok, então vamos lá. Pensa só numa situação. Do nada, aparece um pensamento ansioso. Tipo, e se eu errar tudo na apresentação? Ou, será que estão me julgando agora? Qual é a primeiríssima reação que a gente tem? Pois é, para a maioria das pessoas, o instinto é partir para a briga. A gente tenta discutir com o pensamento, mostrar que ele está errado, ou, sei lá, só empurrar ele para longe com toda a força. E olha, é uma reação super humana, totalmente compreensível. É aqui que a coisa fica interessante, um verdadeiro paradoxo. E se todo esse esforço para se livrar da ansiedade for exatamente o que alimenta o monstro, o que mantém ela presa na nossa vida? E se a solução não for lutar com mais força, mas de um jeito diferente? Ou quem sabe, nem lutar? E olha, isso não é um problema de pouca gente, não. Para você ter uma ideia, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que quase 10%, mais precisamente 9,3% da população aqui no Brasil, sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. É muita gente. Por isso, entender essas abordagens é mais importante do que nunca. Então, para começar, vamos entender por que essa abordagem mais instintiva, digamos assim, geralmente não funciona. A gente vai explorar o que se chama de armadilha da ansiedade e ver como, ironicamente, nossos melhores esforços acabam piorando tudo. Essa imagem da areia movediça é simplesmente perfeita para ilustrar o problema. É uma metáfora muito usada na terapia de aceitação e compromisso, e a lógica é a seguinte: quando se está na areia movediça, o pânico, a luta desesperada para sair é o que te afunda mais rápido. Com a ansiedade, é a mesmíssima coisa. Quanto mais a gente luta desesperadamente para não sentir ansiedade, mais ansiedade a gente sente por estar sentindo ansiedade. Vira uma bola de neve. E a psicologia tem um nome técnico para essa armadilha, viu? Chama-se evitação experiencial. O que é isso? É basicamente a tentativa de controlar ou fugir a todo custo das nossas próprias experiências internas, pensamentos, sentimentos, até memórias. Só que tem um problema. Quanto mais a gente faz isso, mais a nossa vida vai encolhendo, ficando limitada por tudo aquilo que a gente tenta evitar. Certo. E como é que a psicologia tradicionalmente lidou com isso? Vamos dar uma olhada no primeiro caminho, que é super lógico, bem intuitivo, dá para chamar de uma abordagem meio detetive da mente. A principal ferramenta da TCC, a terapia cognitivo-comportamental clássica, é a chamada reestruturação cognitiva. A ideia aqui é bem direta. O que causa nosso sofrimento não são os acontecimentos, mas sim o jeito que a gente interpreta esses acontecimentos. Então a lógica é: se a gente conseguir corrigir os pensamentos errados, o sofrimento diminui. O foco total é em mudar o conteúdo do pensamento. E como isso funciona na prática? Bem, é como virar um detetive da própria mente mesmo. Primeiro, a gente identifica os erros de lógica do pensamento, sabe? Tipo catastrofizar, achar que o pior vai acontecer ou tentar adivinhar o que os outros estão pensando. Depois, como um bom detetive, a gente vai atrás das provas. Ok, que evidências reais eu tenho de que isso vai dar errado? E no fim, a gente tenta construir um pensamento alternativo, mais realista, mais equilibrado. O objetivo aqui é bem claro: consertar o pensamento defeituoso. Mas existe um outro caminho, uma abordagem mais recente que propõe algo bem diferente. Em vez de tentar consertar o pensamento, a ideia é mudar radicalmente a nossa relação com ele. Olha só que legal essa comparação, ela deixa a diferença bem clara. A TCC tradicional basicamente diz: esse pensamento é distorcido, vamos consertá-lo para que ele fique mais correto. Já a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, chega com outra pergunta: e se a gente não precisasse mudar o pensamento? E se a gente pudesse só mudar o poder que ele tem sobre nós? A virada de chave é essa: sair do conteúdo e ir para o contexto. A ferramenta principal para fazer isso se chama difusão cognitiva. O nome é um pouco estranho, mas a ideia é simples. Normalmente, a gente vive fundido com nossos pensamentos. A gente acredita que eles são a realidade. Difusão é o ato de dar um passo para trás e olhar para o pensamento como ele realmente é. Só palavras, imagens, sons que a nossa mente cria.
não são ordens para a gente seguir, nem verdades absolutas sobre o mundo. E aqui tem um exemplo que deixa isso muito, muito claro. No estado de fusão, o pensamento "eu sou um fracasso" parece uma sentença. É pesado, parece a mais pura verdade sobre quem somos. Agora, no estado de desfusão, a gente reformula. Estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Parece uma coisinha de nada, né? Mas a diferença é gigantesca. A segunda frase cria uma distância. O pensamento está ali, mas ele não é mais eu. É só um evento mental passando pela minha cabeça. Mas a difusão não anda sozinha, tá? Ela é parte de um kit de ferramentas, tudo interligado, que ajuda a construir um tipo diferente de força mental. Vamos ver qual é o grande objetivo de tudo isso. O objetivo final da ACT é desenvolver uma coisa chamada flexibilidade psicológica. O que é isso, na prática? É a habilidade de estar presente, de peito aberto para as nossas experiências, até as mais dolorosas, e ao mesmo tempo agir na direção daquilo que é importante para nós. A ideia é que a nossa vida deixe de ser guiada pela fuga da dor e passe a ser guiada pelos nossos valores, pela nossa bússola interna. E essa flexibilidade é construída com base em 6 processos que trabalham juntos. Olha só. Primeiro, a aceitação, que é abrir espaço para a dor em vez de lutar contra ela. Depois, a desfusão, que a gente acabou de ver. Aí vem o contato com o momento presente, para a gente se ancorar no aqui e agora. Tem também o eu como contexto, que é a noção de que existe um eu observador, que é maior que os pensamentos. Em seguida, os valores, que são a nossa direção na vida. E, por fim, a ação comprometida, que é, de fato, andar na direção desses valores. Ok, mas a pergunta de $1 milhão é como é que isso vira ação de verdade? Especialmente quando o medo ainda está ali, gritando no nosso ouvido. Pois bem, essa abordagem se conecta perfeitamente com uma das estratégias comportamentais mais poderosas que existem. Muitas vezes, essa tal de ação comprometida toma a forma do que chamamos de terapia de exposição. A ideia é parar de esperar o medo ir embora para começar a agir. Em vez disso, a gente age com o medo, dando pequenos passos. A gente vai encarando aos pouquinhos as situações que nos assustam. E o objetivo não é nem provar que o medo não faz sentido, mas sim aprender que a gente consegue sentir medo e mesmo assim continuar fazendo o que é importante. Aqui tem um exemplo bem prático para a gente visualizar. Se o medo é de falar em público, ninguém vai começar dando uma palestra para 500 pessoas, não é? A gente cria o que se chama de hierarquia de exposição. Começa com algo que dá só um friozinho na barriga, tipo treinar na frente do espelho, depois fala para um amigo de confiança e assim vai, aumentando o desafio gradualmente. A cada passo, a gente vai construindo confiança e aprendendo a tolerar aquele desconforto. E para fechar, tem outra metáfora da ACT que é fantástica, a do ônibus com passageiros. Pensa assim, a nossa mente cria pensamentos ansiosos, críticos, que são como passageiros chatos e barulhentos no fundo do ônibus, gritando ordens, vira aqui, para, volta. Tentar brigar com eles e expulsá-los do ônibus é uma perda de tempo e só distrai quem está dirigindo. Ter flexibilidade psicológica é saber que eles estão ali, fazendo barulho, mas manter as mãos firmes no volante e continuar dirigindo na direção que a gente escolheu. A direção dos nossos valores. Quem decide o destino do ônibus somos nós, não os passageiros. Então, vamos amarrar as pontas. Qual é a grande mensagem que fica desses dois caminhos? A questão aqui não é nem qual deles é o melhor, mas sim perceber a mudança radical no objetivo final. Resumindo o que a gente viu. Primeiro, lutar de frente com a ansiedade pode ser o que te prende nela. Segundo, não é preciso mudar o que a gente pensa para diminuir o poder desses pensamentos. Dá para mudar a relação que a gente tem com eles. E por fim, talvez o objetivo não seja ter uma vida sem medo, mas sim ter uma vida tão cheia de significado, tão rica, que a gente topa sentir o medo para poder vivê-la. Isso sim é liberdade de verdade. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para refletir. Se a ansiedade não fosse mais a motorista do ônibus, para onde se escolheria ir? Se a necessidade de evitar o desconforto não ditasse mais as regras do jogo, que direção a vida tomaria? O que seria possível se a bússola interna, os valores, estivessem de facto no comando? Fica aí a reflexão.